Olá, beleza? Bom, hoje a gente vai falar um pouco da Segunda Guerra Mundial, assunto que vocês já estão careca de ouvir aí até nos filmes de Hollywood, né? Sobretudo por causa do nazismo. Já falamos do nazismo, da ascensão do nazismo, então a gente vai focar sobretudo na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela ocorre entre os anos de 1939 e 1945. Estimativas dizem que nesse período morreram, por causa da guerra, de 50 a 80 milhões de seres humanos. O mais aceito aí é 60 milhões de mortes, mais ou menos, mas de 50 a 80 é o que muitos pensam aí. Bom, o principal provocador da Segunda Guerra é o Adolf Hitler, com a sua ideia expansionista da Alemanha, imperialista da Alemanha, onde ele idealizava a construção do Terceiro Reich. Terceiro Reich significa o Terceiro Império Alemão, né? Por que terceiro? Segundo, ele teria tido o primeiro, que era o Sacro Império Romano-Germânico, o segundo, que foi o processo de unificação da Alemanha no final do século XIX, com Otto von Bismarck, e ele então seria o grande líder do Terceiro Reich alemão, Terceiro Império Alemão, com essa filosofia maluca do nazismo, onde ele visava dominar a Europa e, quem sabe, o mundo. Então nós vamos ter nesse período as duas forças beligerantes. De um lado vai ter os aliados, que são compostos, como as principais nações aliadas são Estados Unidos, Inglaterra, França e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa vai ter um protagonismo fundamental na derrota do Adolf Hitler, que nós vamos falar já já. Bom, do outro lado vai ter o eixo fascista. O eixo fascista é composto por Itália, Alemanha e Japão. O Japão era imperialista também e tinha essa simpatia com os fascistas e os nazistas. Para decorar melhor o nome do eixo fascista, muitos chamam de eixo Roberto. Por que Roberto? Por causa das capitais dos países, que eram os principais países fascistas. Então, Roma, Roberto, Roma, Berlim e Tóquio, Roberto. Então fica mais fácil para decorar aí. Bom, vamos lá então. A Alemanha vinha num processo na década de 30 de invasão de alguns lugares e anexação. E nesse processo ele vai anexar, por exemplo, a Alemanha vai anexar a Áustria. A Áustria que vai receber os alemães até com uma certa festa, porque eles meio que simpatizam, são povos de língua germânica, né? O Adolf Hitler, é importante lembrar, fazia parte da Áustria. Então eles anexam a Áustria, a Tchecoslováquia e em 1939 eles vão invadir a Polônia. A invasão da Polônia, ela vai ser o marco do início da Segunda Grande Guerra Mundial. É importante a gente lembrar também que há muitos historiadores, como o Eric Hobsbawm, um dos principais historiadores do século XX, que vai olhar para esse evento e vai para esses eventos que a gente está estudando desde a Primeira Guerra e vai dizer que na verdade houve uma única grande guerra do século XX, e essa grande guerra teria se estendido de 1914 a 1945, justamente porque no intervalo entre o final da Primeira Guerra e o começo da Segunda, um monte de desgraça continuou acontecendo, como a ascensão do fascismo, a ascensão do nazismo e a crise econômica, a maior crise da história do capitalismo até hoje, que foi a crise de 1929, a quebra da Bolsa. Então, como vai acontecer vários tipos de desgraças no intervalo entre o fim da Primeira e o começo da Segunda Guerra, o Eric Hobsbawm vai dizer que, na verdade, foi só uma grande guerra do século XX. É importante lembrar também que teve a Guerra Civil Espanhola, que muitos acreditam ou chamam de ensaio para a Segunda Guerra, já que o próprio Hitler fez algumas experiências beligerantes naquele evento da Guerra Civil Espanhola. Bom, vamos lá então.
O estopim vai ser a invasão da Polônia. E a Polônia, por que a Polônia vai ser o grande estopim? Porque a Polônia ela tinha acordos de proteção com o Reino Unido, né, com a Inglaterra, e a França. Logo, quando o Hitler invade a Polônia, tanto França e Inglaterra vão declarar guerra ao Hitler. Bom, e aí a Alemanha não. A guerra vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte é o período da expansão alemã. É quando os alemães conseguem diversas vitórias de guerra. Então esse período vai durar de 1939 a 1941. Ele vai vencer todas as batalhas nesse período e vai conquistar diversos países, como, além da Polônia que a gente já falou, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e a França. E nesse período ele vai inventar uma nova tática de guerra chamada Blitzkrieg, que é o ataque surpresa, né? A Blitzkrieg ela era muito influenciada por uma droga que os soldados alemães tomavam. Eles ficavam até 3 dias sem dormir e com energia lá em cima. Ou seja, quando a Alemanha começava uma invasão, os exércitos que protegeriam o local, eles não estavam preparados, porque eles acreditavam que as tropas alemãs chegariam numa data, só que elas chegavam muito antes e pegava todo mundo de surpresa. O nome disso é Blitzkrieg, tá? Então nesse período de 39, 40 e 41, a Alemanha conseguiu vencer todas as batalhas que ela se propôs a fazer, ao ponto de chegar a invadir a França e dominar a França na sequência. Tem até aquela foto simbólica do Adolf Hitler na frente da Torre Eiffel. Bom, essa então foi a primeira fase da Segunda Guerra. A segunda fase é chamada de recuperação aliada. Essa fase vai durar de 1942 até 1943. E o grande marco dessa fase é a Batalha de Stalingrado, que foi feita pelo Hitler contra os soviéticos. A maior batalha da Segunda Guerra foi essa. No final das contas, a União Soviética vence, né, porque ao mesmo tempo o Hitler ele tem que dividir os seus exércitos em 2 frentes, então ele fica mais fraco, né? Uma frente, ele achava que ele ia conseguir dominar o Stalin rápido. É importante lembrar que nesse momento há a quebra do pacto que foi feito entre o Adolf Hitler e o Stalin, que era o pacto de não agressão, certo? Então eles fizeram um pacto logo no início da guerra de que nenhuma das 2 potências militares, nem na União Soviética nem a Alemanha, no caso os nazistas, iriam se enfrentar, porque eles sabiam do risco que isso ocorreria, dada as forças de ambos os exércitos. Mas o Hitler, na sua megalomania de querer conquistar tudo e expandir a Alemanha, criar o grande Terceiro Reich, ele vai lá e quebra o pacto de não agressão com Stalin, tá? E esse pacto então vai culminar, essa quebra do pacto vai culminar nessa batalha de Stalingrado, a maior batalha da história da Segunda Guerra, e onde no final das contas a União Soviética sai vencedora. E aí começa a recuperação dos aliados, por isso que a gente falou aí da importância da União Soviética. Ao mesmo tempo, né, o Hitler vai perder batalhas lá no canal de Suez, onde ele pretendia dominar para poder pegar o petróleo do Oriente Médio, e também as tropas americanas, inglesas, etc., vão descer na Normandia, né, que é conhecido como o Dia D. Normandia fica na França e vai enfrentar também os exércitos alemães pela frente ocidental. A frente oriental ele já está perdendo a batalha. Bom, então essa recuperação dos aliados também vai ter como um outro episódio a Batalha de Midway, que os Estados Unidos enfrentam e vencem os japoneses. Os japoneses, que já tinham perdido uma batalha anterior para os soviéticos na Mongólia, porque os japoneses, eles, como a gente já falou, eles eram imperialistas e eles pretendiam dominar
diversas regiões da Ásia, né? Inclusive antes disso também teve a guerra sino-japonesa que o Japão fez com a China. Bom, enfim. E a terceira fase da guerra, para resumir tudo aqui, é a queda do eixo, aquele eixo fascista, o eixo Roberto, Roma, Berlim e Tóquio, que vai de 1944 a 1945. A Itália vai ser invadida em 44. O seu líder fascista, Benito Mussolini, vai ser capturado e vai ser enforcado em praça pública pelos populares italianos, certo? Bom, as derrotas alemãs começam a acontecer desde o que nós já falamos, e a Alemanha vai acabar se entregando em abril de 45, e também só que a guerra só vai acabar quando o Japão se entrega. Então a Alemanha se entrega, o Hitler se refugia num bunker em Berlim e as tropas soviéticas estão invadindo Berlim. Então o Hitler não tem mais saída, ele se refugia num bunker em Berlim, enquanto os russos estão dominando o local, e nesse momento o Hitler vai se matar. Essa é a versão mais aceita para a morte do Hitler, que ele tinha se matado junto com seus filhos e sua mulher e os generais que estavam dentro desse bunker com ele. Então se mataram a partir de uma injeção letal que eles teriam tomado, tá? Para quem um filme produzido sobre isso, que talvez seja um dos melhores filmes sobre o tema, chama-se A Queda, né? Que vai retratar justamente os últimos dias do ditador nazista Adolf Hitler. Bom, e aí na sequência da rendição alemã, em agosto de 1945, vai ocorrer uma das piores desgraças da história da humanidade também, que são as bombas jogadas pelos Estados Unidos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. É importante dizer uma questão cultural japonesa, o porquê que eles demoraram tanto a se render. Os japoneses têm uma tradição de honra que vem lá dos antepassados samurais, né? Os samurais, por exemplo, quando perdiam uma batalha, quando viam que não tinha mais saída, o que eles faziam? Eles praticavam o harakiri. Harakiri é o suicídio. E como eles praticavam esse suicídio? Ou enfiando a própria espada, que era a espada era uma honra para eles, né, sagrada, ou se matando enfiando a própria espada no seu corpo, ou cometendo harakiri, quebrando o próprio pescoço. É daí que surgem os kamikazes japoneses da Segunda Guerra. Para quem não lembra, os kamikazes eram aqueles soldados que pilotavam, os pilotos de avião, aliás, né, que jogavam os aviões sobre os inimigos, né, e se matavam, né? Os pilotos morriam junto com a explosão do avião e ao mesmo tempo matavam diversos inimigos. Então isso tem origem na história japonesa, lá dos samurais que praticavam harakiri numa questão de honra em relação à batalha e em relação ao Japão. Então essa honra japonesa faz com que os japoneses não se entreguem jamais. Por isso eles são os últimos países, os japoneses são os últimos, é o último povo a perder, a se entregar. Por quê? Só vai se entregar no momento em que os Estados Unidos vai cometer uma outra atrocidade, que são as bombas atômicas jogadas em Hiroshima e na cidade de Nagasaki. Estima-se que no momento da queda das bombas morreram por volta de 200 mil pessoas diretamente. E como são bombas radioativas, a radiação eliminada por essas bombas teriam afetado outras diversas pessoas que não morreram, mas desenvolveram, por exemplo, problemas de saúde como câncer, né? E essas pessoas que desenvolveram problemas de saúde ou que foram afetadas com a radiação das bombas passaram essa radiação para os seus filhos,
Ou seja, a bomba atômica jogada em agosto de 1945 no Japão, ela repercutiu por gerações japonesas adiante. Tá? Possivelmente ainda pode ter pessoas vivas, vítimas dessa radiação. Beleza? E aí, é só aí então que os japoneses se rendem e é um marco do fim da guerra. Então, além da bomba atômica, provavelmente o maior evento catastrófico da Segunda Guerra é o Holocausto. O Holocausto é a prática daquela ideologia nazista de genocídio, de assassinato. Para quem não lembra, Hitler escreveu um livro na cadeia, o Mein Kampf, que significa Minha Luta, que dentre outras coisas ele colocava lá que ele precisava eliminar os judeus, que ele chamava de a raça judia do mundo, porque ele acreditava que eles eram a pior espécie que existia. E na Segunda Grande Guerra, através dos seus campos de concentração nazista, eles conseguem matar 6 milhões de pessoas. Ele quase consegue o seu objetivo. Para vocês terem uma ideia, na época a Europa tinha por volta de 9 milhões de pessoas judias, de judeus, antes de começar a Segunda Grande Guerra. Ou seja, ele consegue exterminar 2/3 da população judia que vivia na Europa. Quase conseguiu. Bom, então as rendições de Alemanha e Japão terminam a Grande Guerra e a partir daí começam os julgamentos nos tribunais internacionais. O mais famoso é o Tribunal Internacional de Nuremberg, que vai julgar os crimes cometidos pelos nazistas na Segunda Grande Guerra. É isso.